paz do Senhor, hoje a nossa reflexão vai homenagear a todas as pessoas que têm uma vida de oração, que muitas vezes não aparecem na igreja, que vivem ali nos bastidores da igreja, mas que fazem uma tremenda diferença no reino de Deus. Eu quero conversar com vocês sobre heróis desconhecidos, o alcance da oração. Nosso texto é Atos capítulo 12, mas aqui para nossa reflexão eu vou destacar o versículo 5, Atos 12, 5, que nos diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. No cristianismo, na história da igreja, em toda a sua história, nós conhecemos muitos líderes, tanto ali no Novo Testamento, quanto no restante da história da igreja. Grandes nomes, grandes heróis, mártires, pastores, missionários, bispos, grandes líderes que fizeram um grande impacto no mundo, contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Porém, há também muitas outras pessoas que fazem a diferença, que são muito ativas no reino de Deus, mas que não têm uma evidência, que não aparecem tanto, mas que agem nos bastidores e são essenciais para o sucesso dos líderes que eu acabei de mencionar aqui. Um exemplo disso é em Atos capítulo 12, onde nós vamos ver a ação desses heróis desconhecidos, que não temos o nome de todos, mas que tiveram um grande impacto na vida de Pedro e no crescimento da igreja, conforme vou mostrar para você. Então, vamos dividir em 3 partes a nossa mensagem. A primeira delas, observar que a oração atinge aqueles pelos quais nós oramos. Atos 12, 1 a 11. Quando nós oramos por alguém, a oração, de alguma forma, o alcança, o atinge, o impacta. E aí eu destaco uma frase que aparece para você. Geralmente as pessoas pelas quais oramos não sabem ou não percebem que muitos livramentos recebidos foram motivados pela ação de Deus por meio de nossas orações. Isso é interessante. Geralmente, as pessoas pelas quais oramos não sabem ou não percebem que os livramentos recebidos foram motivados pela ação de Deus por meio de nossas orações. Então, vemos aqui no versículo 5 que Pedro estava preso. E havia uma expectativa muito grande de que ele seria morto. Isso porque Tiago, no comecinho do capítulo, ele é descrito que ele foi decapitado. Então Tiago, irmão de João, o apóstolo Tiago, havia sido morto. Então você pode pensar a expectativa da igreja, o medo da igreja, tendo Pedro preso. No entanto, apesar dessa situação tão difícil, temos um mas que faz toda a diferença, que é o versículo 5. Mas a igreja fazia contínuas orações pela vida de Pedro. Então veja que a situação de Pedro não era fácil. Versículo 6 diz que ele estava preso, dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Então havia uma contínua vigilância. Ele não somente dormia acorrentado a soldados, mas também havia soldados na parte externa. Era um esquema de segurança muito grande, e isso 24 horas. Havia turnos para esses soldados cuidarem ali de Pedro. Sabemos que Pedro era um grande homem de Deus, mas esse fato não tirava a necessidade de que pessoas orassem por ele. E nesse momento difícil, a igreja orava pela vida de Pedro, orava insistentemente por ele. E hoje em dia, gente, nós cometemos muitas vezes um erro muito grande. A gente vê grandes homens de Deus, pessoas que estão pregando, que Deus usa de forma poderosa, e a gente fala, essa pessoa não precisa de oração. Eu vou pedir oração a ela, pela minha vida. E o quanto essa pessoa precisa de oração, o quanto essa pessoa precisa do suporte da igreja. Isso é tão delicado que às vezes o próprio líder pode achar que não precisa, que é um erro maior ainda. Mas precisa, todo momento. E essa igreja entendia isso. Sabia que Pedro não era fazer a obra sozinho.
Era Deus por meio de Pedro, era o Espírito Santo por meio da igreja. E a igreja fazia a sua parte. Algo aconteceu, porque naquela noite um anjo veio, chamou a Pedro, aquelas cadeias foram se quebrando, as portas foram se abrindo. Veja, um portão automático, né? Se o homem pode fazer um portão automático, porque Deus não poderia fazer naquela época, os portões foram se abrindo e Pedro se viu na rua. E ele achava que isso vinha de uma visão. Mas o versículo 11 diz que Pedro, caindo em si, percebendo o que Deus estava fazendo, né? Ele viu que o Senhor havia enviado o seu anjo para lhe livrar. Que coisa tremenda, né? Um homem que seria morto. A igreja havia perdido um grande líder, perderia mais um, mas a igreja orava. Esse é o grande ponto, irmãos. A gente geralmente olha a situação e esquece do mas a igreja orava. Geralmente a gente vê a situação e muitas vezes mais a igreja desiste, mais a igreja aceita, mais a igreja vai rebatendo nas redes sociais. Não, mas a igreja orava. Essa é a grande lição e vemos que a oração atinge aquele pelos quais oramos. Porque nessa primeira parte vemos que ela atingiu a vida de Pedro. Vamos então ver a segunda parte? A oração atinge aqueles que oram. Olha que coisa linda, a oração atinge aqueles que oram. Quando a gente ora por outra pessoa, nós também somos impactados pelo poder da oração. Vou ler a seguinte frase para você, que aparece aí no seu vídeo. Quando oramos com a alma por alguém, mesmo que não percebamos ou não estejamos sentindo, Deus está agindo. De igual forma, nossas vidas são abençoadas mesmo quando oramos por outra pessoa. Veja que as pessoas estavam orando na casa de Maria, mãe de João Marcos, escritor do Evangelho de Marcos. Iria acompanhar Barnabé depois nas viagens missionárias. E lá eles oravam, faziam uma oração contínua. Esse povo orava por Pedro. E quando Pedro sai da prisão, para onde ele vai? Ele vai ao encontro dessas pessoas. Olha que coisa tremenda. Pedro é conduzido ao encontro dessas pessoas que oravam por ele. Como a oração ela atrai. Como a oração liga. Como a oração conecta. E aqui a gente vê outra coisa, que na oração não há acepção de pessoas. Não há ali quem é maior, quem é menor. Ou melhor, quem é menor se torna maior. Isso está ilustrado na vida da pessoa que viu ali Pedro pela primeira vez. Uma empregada, Rode, estava ali orando. Então Deus não deixou, vamos deixar que primeiro a dona da casa veja, perceba que a oração foi respondida. Não, uma criada. E ela ficou tão empolgada, quando estavam orando. Olha lá e vê que é a voz de Pedro. Olha a situação de medo dessas pessoas. E aí entra uma coisa muito curiosa. Porque mesmo que a gente tenha uma vida com Deus em oração, a gente não está preparado para tudo que Deus vai fazer por meio da nossa oração. Né? Esse povo estava orando, mas eles não estavam acreditando que Deus havia ouvido as suas orações. Eles ficaram em choque. Não pode ser. Pedro já morreu, né? O anjo dele. Pedro já havia morrido. Era uma visão que nós estamos tendo. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Aquela criada foi a primeira a testemunhar. E aí a gente percebe que a gente não está totalmente pronto para o que Deus vai fazer, mas mesmo assim a gente precisa orar. E a oração, ela sempre vai além, gente, do que a gente pede. Veja que a oração deles era para que Pedro não morresse, fosse libertado. E o que acontece? Pedro vem ao encontro deles. Algo muito além da expectativa que eles tinham. E finalizando esse ponto 2, como é importante testemunhar. E ali Pedro fala, olha, contem o testemunho do que está acontecendo. Como é importante testemunhar. Falem para os demais apóstolos. E Pedro vai para outro lugar. Então esse é o alcance da oração. A oração alcança aqueles que oram. Aquelas pessoas estavam orando por Pedro, mas elas foram impactadas pela própria oração. Ao ver Pedro vindo ao encontro delas. Ao testemunharem o milagre em primeira mão. Ao serem portadoras da boa notícia para os demais. A oração sempre volta para a gente. Quando a gente ora por outro, a gente também sai ganhando. A gente não ora para ganhar, a gente ora para interceder pela pessoa. Mas a nossa vida é impactada. A nossa vida é transformada
pela ação de Deus. E agora o que é mais impactante, essas pessoas não estavam talvez totalmente preparadas para isso, não sabiam o poder da oração. Esses heróis desconhecidos, pessoas ali que não são dos grandes nomes da história da igreja, mas que estavam ali orando, que nós sabemos o nome de poucos, sabemos o nome, talvez estava ali João Marcos, a mãe dele, Rode, mas tinha muita gente que a gente não sabia o nome, mas estavam orando, estavam intercedendo e fizeram a diferença no reino de Deus. Eu quero te mostrar agora o alcance da oração desse povo. Quando a igreja é comprometida com a oração, o que isso faz? A oração atinge as portas do inferno. Verso 20 a 25. Quem havia prendido a Pedro? Quem havia matado Tiago? Herodes. Em um momento, quando estava em Tiro e Sidom, ao vestir uma roupa muito bonita, as pessoas querendo fazer ali uma amizade, uma aproximação com Herodes, eles falam, é voz de Deus e não voz de homem, enquanto Herodes proferia um discurso. Naquele exato momento, Herodes é ferido, diz-nos a história que ele vem a morrer, e o que acontece? Olha aqui o que diz o versículo 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. A palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Esse foi o resultado da oração. E eu quero te dizer mais. Estamos aqui encerrando o capítulo 12 de Atos. Se você olhar o capítulo 13, o que nós temos no início? As viagens missionárias. A igreja de Antioquia. E eu creio que muito do acontecido foi devido à oração desse povo. Porque se a perseguição tivesse intensificado, sobremaneira a destruir toda a liderança, que talvez fosse esse o objetivo de Herodes, como iria ser solidificada a igreja. Mas tudo faz parte da vontade de Deus. E muito que aconteceu foi devido à oração desses heróis desconhecidos. Então, meu irmão, eu quero te encorajar, se você é uma pessoa de intercessão, de oração, e acha assim que ninguém reconhece, não importa. O importante é o impacto no reino. Qual o nome de todas essas pessoas? Não sabemos, mas sabemos que houve um impacto no reino. A oração derruba as portas do inferno. Versículo 24. Que Deus abençoe. Obrigado por acompanhar essa reflexão em Atos capítulo 12. E eu encontro você em um próximo vídeo. Até mais.